Turma, como vai? Tudo bem? Vamos dar início a mais uma videoaula. Na videoaula de hoje nós vamos falar sobre a volumetria de oxidação e redução. Vai ser a última volumetria dessa sequência que nós acabamos de ver. Volumetria de neutralização, que foi a primeira, depois a volumetria de complexação, e agora a gente finaliza com a volumetria de oxidação e redução. Vamos ver de uma forma geral que essa volumetria ela vai trabalhar com a reação tanto de oxidação quanto com a reação de redução ocorrendo de forma simultaneamente dentro do processo reacional. Essa aula é uma aula puramente teórica, onde a gente vai falar dos principais aspectos teóricos, né, relacionados a essa volumetria e vamos ver a aplicação mais importante dentro da volumetria de oxidação e redução ou volumetria de oxirredução, né, ou redox, como alguns autores também gostam de chamar. Tudo bem? Então, se você está preparado, vamos começar a nossa videoaula. Então, vamos dar início ao nosso conteúdo, tá certo? Vou começar falando para vocês que os procedimentos analíticos de titulação de oxirredução, né, ou oxidação e redução, eles constituem uma das mais importantes classes de técnicas volumétricas e que vão ser baseadas, né, em reações de transferência de elétrons. Para quem não lembra muito bem da reação de oxidação e redução, é importante que a gente reconheça, né, que nesse processo eu vou ter a perda de elétrons por uma das espécies e o ganho desses elétrons por uma outra espécie. Então, é por isso que, de uma forma geral, a volumetria de oxirredução ou titulação de oxirredução, ela vai estar relacionada, né, a uma reação que envolve a transferência de elétrons. Ou então, elas são aplicáveis na determinação de substâncias orgânicas e inorgânicas que vão apresentar um caráter oxidante ou redutor. Né? A seguir, são listadas algumas condições que devem ser satisfeitas para a aplicação adequada dessa técnica volumétrica. Né? Então, eu vou mostrar para vocês aqui uma lista de alguns pontos, né, que são pontos importantes e que favorecem a aplicação de uma análise volumétrica de oxirredução. Então, o primeiro deles fala o seguinte: os sistemas reagentes, oxidante e redutor, né, porque sempre você vai ter uma espécie sofrendo oxidação e a outra espécie sofrendo redução, devem apresentar potenciais que favoreçam a reação redox. Nós vamos falar mais adiante sobre esses potenciais, né, mas é através da determinação, né, da observação desses potenciais que nós conseguimos identificar a espécie que sofre redução e a espécie que sofre oxidação. No item 2, coloca que a reação redox deve apresentar uma cinética rápida, com constante de equilíbrio elevada e deslocada no sentido de formação dos produtos. Isso mostra, né, para a gente, primeiro, que as reações rápidas que vão ocorrer numa velocidade, né, maior do que o normal, elas são geralmente mais recomendadas num processo volumétrico, seja ele de complexação ou de oxirredução. E a questão do constante de equilíbrio elevado é porque você deseja que a reação sempre esteja caminhando para o sentido dos reagentes, o sentido direto, né, dessa reação, e que nunca volte para que de repente você tenha aí uma perda na contagem de quando você estiver trabalhando titulante e analito. No item 3, eu tenho que os sistemas reagentes, oxidantes e redutor devem ser estáveis no meio reacional. Esse meio reacional geralmente é a água, né, e eles não devem sofrer nenhum tipo de reação que o degrade quando diante deste solvente. Item 4. As espécies reagente, oxidante e redutor devem apresentar estados de oxidação definidos e conhecidos. Isso porque é através do estado de oxidação que você vai conseguir, né, observar
né, justamente essa transferência de elétrons, justamente observar quem é a espécie oxidante, quem é a espécie redutora, aquela que sofreu a oxidação, aquela que sofreu a redução. Deve haver disponibilidade de padrões primários e substâncias titulantes padronizadas, com propriedades que os tornem adequados para uma aplicação específica. Nós já falamos aqui sobre o padrão primário, né? Então, a disponibilidade do seu oxidante ou do seu redutor, né, como um reagente padrão primário, é fundamental para que você o utilize como o titulante da reação. E caso você não tenha um padrão primário para ser utilizado como titulante, mas que ele possa ser utilizado na padronização de uma determinada solução obtida a partir de um padrão secundário. E no item 6, a reação redox deve apresentar um sistema indicador adequado que sinalize o ponto final da reação redox, ou por uma mudança de cor na solução, ou por meio instrumental, né? Então, aqui, por se tratar de uma volumetria, nós vamos continuar utilizando um indicador, que aqui a gente vai ter um indicador específico para reações de oxidação e redução, né? Esse indicador redox, que vai, né, trabalhar da mesma maneira que todos os outros indicadores que nós estudamos, né? Ele vai mostrar para a gente o final da titulação através de uma alteração física, né, no meio reacional que auxilia o analista a identificar que aquela reação chegou ao fim. Então, as reações de oxidação e redução envolvem a transferência de elétrons de uma espécie, seja ela molecular ou iônica, para outra, tá bem? Aqui eu coloco para vocês um exemplo. Eu tenho o ferro mais 2, né, sofrendo uma reação onde ele libera um elétron. E aqui eu tenho a reação do íon sério mais 4, que adquire um elétron e se torna sério mais 3. Então, aqui eu tenho o número de oxidação bem definido, tá bem? Observem que o primeiro reagente, por ele estar perdendo elétron, ele está sofrendo uma oxidação. E a espécie de baixo, sério, por estar ganhando elétron, ela está sofrendo uma redução, tá? Os nomes são esses para quando você perde elétrons e para a espécie que ganha elétrons. Então, de uma forma geral, né, esses elétrons eles podem ser cancelados e aí eu teria a reação global, né, que está ocorrendo, que é a reação entre um ferro mais 2 e o sério mais 4, produzindo ferro mais 3 e sério mais 3, com o ferro sofrendo oxidação, né, já que ele tem o seu número de oxidação aumentado de mais 2 para mais 3, porque perdeu um elétron, e o sério, que tem o seu número de oxidação variando de mais 4 para mais 3, porque ganhou um elétron. As reações de oxidação e redução só ocorrem se esses dois processos ocorrerem de forma simultânea, né? Observem ali que o elétron perdido por uma espécie foi adquirida por outra, né? Então, nesse processo, né, eu tenho que ter a ocorrência das duas situações, tanto da oxidação como da redução, né? Então, aí eu estou agora especificando para vocês, né, o que ocorre com ferro mais 2, né, que tem aí o seu aumento do número de oxidação, passando para ferro mais 3 e perdendo, né, a carga negativa representada pelo elétron. Neste caso, eu posso dizer que o íon ferro mais 2, né, que é a espécie que sofre oxidação, ela pode ser classificada também como agente redutor. Por que ela vai receber esse nome? O ferro mais 2 é quem está sofrendo a oxidação, tudo bem? Por estar sofrendo a oxidação, ele vai fornecer, né, meios para que uma espécie sofra redução.
porque para redução eu preciso ganhar elétrons, e na oxidação eu estou perdendo. Então, o ferro mais 2 ele é considerado como um agente redutor, justamente por ele provocar a redução em uma outra espécie. Ele sofre oxidação e é classificado como agente redutor. Outro processo que nós vimos, que é o processo de redução, né, eu tenho aí o sério mais 4, né, que ganhou um elétron, né, então ele teve um ganho de carga negativa, representada pelo elétron, e teve, né, a diminuição do seu número de oxidação devido a esse recebimento. Né? Então, o sério mais 4 é a espécie que sofre redução, e o sério mais 4 é classificado como agente oxidante, justamente porque, de uma forma geral, ele provoca a oxidação da outra espécie, que no caso aqui que a gente estava vendo era o ferro. Isso porque o ferro, junto com o sério, né, eles vão ser estimulados a sofrerem, um vai estimular o outro a sofrerem uma reação de oxidação e o outro a reação de redução. Então, as reações de oxirredução que interessam a química analítica são, em sua maioria, reações reversíveis. Né? A posição do equilíbrio vai ser determinada pela tendência relativa dos reagentes em doar ou fixar elétrons. Né? Então, observem que as duas reações que eu mostrei para vocês, elas se encontravam em equilíbrio, justamente porque a gente ainda está dentro, né, de uma titulação volumétrica, e a titulação volumétrica, né, ela tende a ter essa condição de reversibilidade, tá certo? Então, esse segundo tópico aqui, quando eu falo que a posição do equilíbrio vai estar relacionado, né, à tendência desses reagentes em doar ou fixar elétrons, é porque eu vou precisar olhar essa tendência através do chamado potencial de oxidação-redução. Tá? Então, ele é medido a partir da força eletromotriz, que é a FEM, tá? De uma célula com o eletrodo padrão de hidrogênio. Então, o potencial de oxidação e redução de muitos reagentes, né, eles foram calculados dessa maneira, quando comparados com o eletrodo padrão de hidrogênio, chamado EPH, eletrodo padrão de oxigênio. Então, eu passo a ter os valores tabelados, né, do potencial de oxidação e redução dos reagentes. E dependendo dessa combinação, dependendo da força, eu vou saber quem vai sofrer oxidação e quem vai sofrer redução. Aqui eu mostro para vocês um esquema, né, que está relacionado à construção do eletrodo padrão de hidrogênio, né, onde se calculou, né, qual era o valor, né, desse potencial de oxidação e redução do eletrodo de hidrogênio, tá? Então aqui eu tenho essa instrumentação analítica, né? E através dessa instrumentação analítica se chegou ao valor de zero, né? Então o potencial de oxidação e redução do eletrodo padrão de hidrogênio ele é considerado como zero. A partir, né, desse potencial de eletrodo, eu consigo comparar todos os outros juntamente com eles, que é o que eu tenho aqui na imagem da direita. Então, ao eletrodo padrão de hidrogênio foi conectado, né, aqui o cobre, para identificar se o cobre junto ao eletrodo padrão de hidrogênio ele sofreria oxidação e redução. E não somente isso, saber qual seria, né, a força gerada a partir dessa reação. Por isso que aqui eu tenho, por exemplo, 0,34 volts. Com base nesses experimentos, né, então foi construída essa tabela, é uma parte da tabela, né, uma tabela completa, tá certo? Aonde eu tenho aqui a posição do eletrodo padrão de hidrogênio, né, com os, os valores acima sendo valores positivos, tá certo? E os valores abaixo sendo valores negativos.
E a partir daqui, eu consigo ter uma informação das espécies que vão ter maior força para sofrer redução, tá certo? Que é o ganho de elétrons, e quais espécies vão ter mais força para sofrer oxidação, que é a perda de elétrons, que seria a reação inversa à que está sendo colocada aqui nessa tabela. Para que a gente possa interpretar melhor, olhem as observações. Primeira, todos os sistemas que apresentam potenciais negativos reduzem o hidrogênio. Ou seja, todo mundo que está abaixo do zero, que é o valor do potencial de eletrodo do hidrogênio, né, vão fazer com que o hidrogênio sofra redução e os que estão abaixo vão sofrer oxidação. Então, eu preciso olhar a reação inversa daqueles que estão abaixo do eletrodo padrão de hidrogênio. Todos os sistemas que apresentam potenciais positivos oxidam o hidrogênio. Então, quem está acima do zero, né, ali do EPH, vai sofrer redução e faz com que, consecutivamente, o hidrogênio sofra oxidação. Ou seja, eu preciso ver o inverso da fórmula que está descrita para hidrogênio, porque agora o hidrogênio já não sofre redução, ele já sofre oxidação. Quanto mais negativo, mais forte é o agente redutor, justamente porque vai provocar, né, a redução da espécie que ele vai estar ali em contato na solução. E quanto mais positivo, mais forte é o agente oxidante, né, porque ele vai ter uma força maior em provocar a oxidação de uma outra espécie. E aí, para isso, pessoal, eu preciso rapidamente, né, voltar aqui à tabela. Né? Então, por exemplo, se eu pego a platina e pego o cobalto, eu vejo que a platina tem um potencial de eletrodo positivo e maior do que o do cobalto. Então, eu posso dizer que a platina ela vai sofrer redução e o cobalto, quando em contato com a platina, vai sofrer oxidação, que seria a reação contrária, cobalto e os produtos cobalto mais dois elétrons. Tá? Então, isso vai acontecer por conta disso. Porém, se eu tivesse, e aí vamos lá, se eu tivesse agora o cobalto com o crômio, observem que o crômio tem potencial de oxirredução menor do que o do cobalto. Então, agora o cobalto sofre redução e o cromo sofre aqui oxidação. A reação do cobalto é a que está descrita, porque é a reação de redução, já que ele tem um potencial maior do que o do cromato e o do crômio, e o crômio vai sofrer a oxidação, ou seja, a reação inversa, que seria o crômio produzindo crômio 3+, mais 3 elétrons. Né? Então, é dessa maneira, né, através da comparação do potencial de eletrodo padrão com as outras reagentes, que nós conseguimos saber e fazer uma predição de quem sofre oxidação e quem sofre redução. Né? Uma informação que estava lá na tabela, né? Então, à medida que eu caminho aqui para baixo, maior é o potencial de redução, né, aqui do agente redutor. Então, essas espécies aqui, à medida que eu vou descendo, elas se tornam agentes redutores maiores, justamente porque elas vão sofrer oxidação com uma maior intensidade, fazendo com que a outra espécie sofra a redução. Então, agentes redutores mais fortes. E à medida que eu caminho para cima, eu vou ter um agente oxidante mais forte, porque vai sofrer redução provocando uma oxidação numa outra espécie de uma forma mais proeminente. Bom, a volumetria de oxirredução, né, ela vai poder ser classificada, né, então eu coloco aqui para vocês que são numerosos esses métodos, e aí eu listo aqui nessa tabela, né, dois métodos principais. A gente vai ter métodos oxidimétricos e métodos redutimétricos.
Os métodos oxidimétricos, eles vão ter como solução padrão um agente oxidante, tá? Então, aquele titulante que nós vamos utilizar, ele vai ser um agente oxidante. O agente oxidante é o que sofre redução, é o que faz o ganho de elétrons, né? E os métodos redutimétricos é onde a solução padrão é um agente redutor. Ou seja, se ele é um agente redutor, é porque ele sofre oxidação, perda de elétrons. Tá? Então, quais são os principais métodos oxidimétricos? Aqueles em qual eu utilizo como um reagente padrão, né? Um titulante, um agente oxidante. E aí eu vou ter a permanganimetria, dicromatometria, serimetria, vanadometria, iodometria direta, bromatometria. Todos esses são exemplos, né, de procedimentos titulométricos, né, baseados na volumetria de oxidação e redução, aonde o titulante, né, é um agente oxidante. Os métodos redutimétricos, que como eu já falei, a minha solução padrão, o meu titulante, vai ser um agente redutor, eu tenho aqui como exemplo a iodometria indireta com sais ferrosos e com cloro estanhoso. Tá? Então, essa volumetria não se aplica à determinação direta de elementos que se apresentam invariavelmente em um único estado de valência. É fundamental que aquele analito que vai ser determinado por um método volumétrico de oxirredução, ele possa sofrer uma variação no seu número de oxidação. Se eu pego um reagente químico, um analito, como por exemplo o cálcio, que tem grande dificuldade de sofrer uma variação no seu número de oxidação, eu não vou, né, fazer uma contagem adequada desse cálcio. É por isso que o cálcio a gente utiliza lá na volumetria de complexação. Bom, muitas reações volumétricas de oxirredução, elas são lentas e por conta disso, né, pode ocorrer o aumento da velocidade da reação mediante titulação a quente ou em presença de algum catalisador. São dois procedimentos muito comuns, né, no laboratório. A gente vai falar no final sobre uma aplicação da volumetria de oxirredução e vocês vão observar, né, a utilização de agentes oxidantes fortes e, né, que mesmo fortes a gente vai utilizar aí um aquecimento para poder acelerar esse processo reacional. Tá? Os dois métodos de titulação redox mais importantes, né, que a gente vai encontrar um grande número de aplicações, é o método permanganimétrico, tá? Que é o que utiliza o permanganato de potássio como agente titulante oxidante, tá? Então eu tenho um método oxidimétrico, tá? Porque o permanganato de potássio vai ser o titulante. E eu vou ter também os métodos iodométricos, né? Então, eu vou ter tanto a iodometria, é um método direto, que é um método oxidimétrico, e a iodimetria, pelo método indireto, que é o método redutimétrico, né? Que utiliza o íon iodeto como um agente redutor adicionado em excesso. Ele é indireto justamente porque a gente vai acabar quantificando o excesso de íon iodeto que sobrou na reação após ele ter sido adicionado, né? Então a gente não calcula diretamente o analito, né? A gente calcula o excesso de titulante, né? Aquilo que sobra na reação. Então aí eu tenho um indicativo dos dois principais métodos de titulação redox que a gente vai encontrar no dia a dia. Tá? Então aqui eu faço um outro resumo então, da permanganimetria, né? Então é a técnica mais importante. Eu coloco aqui um frasco contendo uma solução de permanganato de potássio. Observem, né, que ela tem uma coloração bem intensa, violeta. Né? É muito comum da gente chegar no laboratório e identificar esse soluto de cara, tá? Essa técnica, esse método, no caso, ele é baseado na reação de redução dos íons de permanganato, que é o íon MnO4-, que tem uma forte coloração violeta, a íons manganês 2,
os quais são incolores. Aqui, então, o permanganato de potássio é um agente oxidante, tá? E observem que o permanganato de potássio não é um padrão primário, ele é de baixo custo, né? Ele tem uma elevada solubilidade em água, né? Então, isso daqui é um ponto positivo, né? Ele ser de baixo custo, ele também tem uma elevada solubilidade em água, faz dele um reagente muito adequado. Ele tem um forte poder oxidante. Isso aqui é muito interessante porque na oxidação, como muitas vezes a gente vai precisar, na volumetria de oxirredução, acelerar a reação, é, a temperatura que poderia ser utilizada acaba sendo uma temperatura menor, ainda uma temperatura, mas uma temperatura menor, caso ele não tivesse um poder oxidante tão proeminente, tá? E ele tem a capacidade de agir como autoindicador das suas reações, justamente por conta da coloração, muito característica, né? Isso faz com que eu identifique quando todo íon permanganato, que é o que gera a coloração violeta, né, se transforma em manganês mais 2, que é incolor. Então, quando ele perde essa coloração, é porque eu tive, né, a completa conversão de permanganato, de íon permanganato, para íon manganês 2. Tá? Gera, né, o permanganato ele gera soluções de estabilidade limitada, por isso que é muito importante que a gente prepare a solução de permanganato para um consumo mais imediato possível, tá certo? E quando demandar armazenamento, que isso seja feito livre de luz, para que não ocorra a degradação. Como eu falei aqui para vocês, o permanganato de potássio, ele não é um padrão primário, né? Então a gente vai precisar sempre padronizar. E a gente já viu que é uma padronização, é a titulação, né, contra um titulado. Então, a padronização dele geralmente é feito com o oxalato de sódio. Aqui a gente revisita as duas principais então desvantagens da permanganimetria, né, que é justamente o fato de não ser considerado um padrão primário, tá certo? Então, ele é normalmente um reagente sólido que encontra-se contaminado com óxido de manganês, né, o qual é capaz de catalisar as reações do íon permanganato com espécies redutoras presentes na água destilada, né? Então, esse óxido de manganês acaba gerando uma degradação do íon permanganato já no momento do seu preparo, né? Quando eu faço a adição dele, a solubilização dele em água. Então eu tenho ali a degradação do íon permanganato antes de iniciar a titulação. Isso não é adequado. Então essa é uma desvantagem, tá? Eu vou já citar como é que a gente pode, no caso, né, sempre minimizar esse problema através, né, da utilização de água ultrapura, né, e da utilização de permanganato ou também o mais puro possível e fazendo a sua padronização. Então, as soluções de permanganato de potássio, como eu já disse, não são estáveis, né? Então, em contato com a luz, e podem ser decompostas pela ação catalítica da luz e da temperatura. Tá? Então, podem ser decompostas, né, por essa. Eu acabei repetindo. É recomendável ferver, então, as soluções de permanganato de potássio ou deixá-las em repouso para que a gente possa ter um melhoramento dessa solução, né? Então, apesar de eu ter essas desvantagens, né, elas não tornam, né, o permanganato de potássio como um reagente, um dos reagentes mais adequados para uma titulação envolvendo oxidação e redução. Um outro método bem interessante ainda dentro, né, dessa volumetria é a dicromatometria, né? Então aqui o agente oxidante ele é o dicromato de potássio, tá? Ele tem uma força oxidante menor do que a do permanganato, tá certo? Só que ele é puro e estável. Isso faz do dicromato aí um excelente reagente como titulante,
tá? Então ele é um excelente padrão primário. Ele, por ser, né, um padrão primário excelente, né, ser puro e estável, ele vai gerar soluções indefinidamente estáveis. As soluções de dicromato de potássio, elas apresentam uma durabilidade, né, de armazenamento muito grande. Isso é muito bom porque você consegue economizar um reagente que é um reagente que pode gerar uma contaminação ambiental, tá? Eles são estáveis em relação à luz, eles têm uma menor facilidade de redução por matéria orgânica, ele é utilizado em meio ácido e ele apresenta uma redução rápida em temperatura ambiente, né, de sal cromo 3, né, que tem uma coloração verde. Eu vou mostrar aqui para vocês a imagem do sal seco e puro do dicromato de potássio, tá certo? Está aqui a fórmula química do dicromato de potássio. E aqui na figura eu tenho 4 soluções de dicromato de potássio de concentrações diferentes. Observem que a tonalidade da cor laranja, ela depende justamente dessa relação, né, de quanto de soluto de cromato de potássio eu tenho para o quanto de água. Falando agora um pouco sobre a importância do pH no meio, nós vamos entender como é que o controle desse pH ele se torna importante para que a minha reação de oxirredução ela ocorra de uma forma efetiva. Tá? Então, a gente vai pegar aqui como exemplo o comportamento do permanganato frente a diferentes valores de pH. Tá? Então, nesse primeiro caso, a gente vai ver a situação no caso em pH neutro, né, ou levemente alcalino. Então, observem que o íon, né, permanganato reage com a água, formando, né, 3 produtos. Bom, aqui nessa situação ocorre uma redução do íon manganês mais 7, tá? Aqui, que seria o número de oxidação do manganês neste íon, tá? Para manganês mais 4, que seria o manganês aqui no óxido de manganês. Redução, ele ganha elétrons. Qual é o problema dessa reação? É que o óxido de manganês é uma substância pouco solúvel e de coloração pardo escuro, o que poderia, né, aí prejudicar a visualização do ponto final. O potencial de oxidação, redução dessa semicélula é baixo, né, ele equivale a 0,59 volts, fazendo então, né, do íon permanganato, um oxidante pouco energético, não sendo muito adequado para um processo reacional. Agora, se esse mesmo íon, né, fosse trabalhado em um meio fortemente alcalino, né, então aqui eu tenho o íon permanganato, né, aqui seria a sua reação de semicélula, e aí, eu tenho também um fenômeno de redução, uma reação de redução ocorrendo de manganês mais 7 para manganês mais 2. Observem que aqui, né, eu vou ter duas situações, né, o que seria um potencial de eletrodo igual a 0,56 e um potencial de eletrodo igual a 0,60. Isso porque esse manganês mais 2 poderia estar numa dessas duas situações, né? A gente observa que esses valores continuam não sendo elevados, né? E um dos produtos formados ainda pode ser o óxido de manganês, né? Que, como nós vimos, ele é pouco solúvel e ele apresenta uma coloração. No outro exemplo, né, que no caso já seria em meio ácido, a gente observa, né, justamente aqui a produção de manganês, só que esse manganês ele não vai estar na forma
nenhum tipo de óxido, ele vai estar isolado, né? Que seria a mesma reação anterior, só que agora, né, sem a formação dele no estado, né, ligado a algum oxigênio. O meu potencial de oxidação redução ele sobe para 1,51 volts, né? Então esse elevado valor do potencial faz o íon permanganato ser, em solução ácida, um forte agente oxidante ideal aí para reagir com outros componentes que a gente queira que sofra oxidação. Aqui embaixo eu coloco uma observação. O ácido mais apropriado para acidificar é o ácido sulfúrico, pois em solução diluída não reage com o íon permanganato. Se eu utilizar, por exemplo, o ácido clorídrico para acidificar o meio reacional, né, esse ácido clorídrico acaba reagindo com o íon permanganato, tá certo? E gerando um certo consumo desse íon, né? E isso pode prejudicar, isso vai prejudicar, no caso, a sua reação, conforme a equação eu mostro aqui para vocês. Vejam o cloreto, né, do íon H+, né, aqui no meio do processo da reação com o íon permanganato que estaria sendo quantificado. Bom, diante disso tudo, então a gente precisa observar que para fazer a detecção do ponto final de uma titulação de oxidação e redução, a gente pode empregar alguns métodos para justamente visualizar esse ponto final. O primeiro deles, né, é utilizando, né, o titulante, quando ele é fortemente corado, como próprio indicador. E aí a gente utiliza, né, a denominação de autoindicador. Né? Então, a própria coloração do titulante e a sua perda, né, de coloração é que é utilizado como detecção do ponto final. Além da utilização de indicadores específicos, né, a utilização de corantes que mudam de coloração de maneira não reversível e a utilização dos indicadores de oxidação e redução. Aqui nesse slide eu mostro, né, o que seria um exemplo de um autoindicador, que no caso da permanganimetria, né, a mudança de coloração entre o íon permanganato de coloração violeta para sua forma reduzida, o manganês mais 2, que é incolor, ela pode ser utilizada como um autoindicador. Né? Então, o ponto final, nesse caso, ele é determinado por um leve excesso de íon permanganato, que confere ao sistema uma fraca coloração rósea. Né? Lembrem que quanto mais íon permanganato eu tiver na solução, mais intensa essa coloração vai ficar. Né? Então, na realidade, ele tem uma coloração violeta que, quando eu tenho uma solução com uma pequena quantidade, né, se parece mais com uma solução levemente rosa. Né? E aqui eu mostro para vocês nessa titulação. Vejam aqui o permanganato, né, tem uma coloração intensa como titulante, né, e aqui é, sendo adicionado ao meio reacional e a coloração. Por ser muito fraco, parece muito um rosa, mas na realidade a coloração é violeta. Além disso, né, além dessa visualização da utilização do titulante como um autoindicador, a gente pode utilizar os indicadores redoxes. Né? Eles são substâncias orgânicas, né, que funcionam como agentes oxidantes ou redutores fracos. As suas formas oxidadas e reduzidas, né, apresentam cores diferentes, né, com a mudança de coloração em um certo valor de potencial. E esses indicadores, eles devem assinar a brusca variação potencial de oxidação da vizinhança no ponto de equivalência. Ou seja, o indicador redox ele deve justamente indicar, né, que ocorreu uma variação de potencial de oxidação, né, que é uma propriedade elétrica no meio reacional, e essa indicação é realizada através de uma mudança de cor. Observem aqui
E o potencial de eletrodo do indicador, ele deve, né, ser um valor, né, entre o potencial de eletrodo do analito e o potencial de eletrodo do titulante, né, justamente para indicar essa mudança de coloração nítida e que vai ser então facilmente perceptível, né? Esse indicador ele vai ter uma coloração, né, em meio oxidante e vai ter uma coloração em meio redutor. Aqui uma observação muito importante, né, que a gente precisa levar em consideração no momento de escolha desse indicador redox é que para que se tenha uma viragem de cor nítida no ponto final, né, o potencial de oxidação do indicador deve diferir dos potenciais padrão dos outros sistemas do sistema redutor e do sistema oxidante, né, em pelo menos 0,15 volts, né? Então, aqui, né, a diferença entre esse potencial e esse potencial, né, aqui eu vou ter o do indicador. Então, esse intervalo aqui ele tem que ser de no mínimo 0,15 volts. A mesma coisa aqui. A diferença entre esse potencial tem que ser de pelo menos 0,15 volts. E aqui, nessas tabelas, eu mostro para vocês os valores do potencial de eletrodo, né, de alguns indicadores redoxes, as suas colorações na forma oxidada e na forma reduzida, né? Esse potencial ele é muito importante justamente para que você escolha, né, mediante o potencial de eletrodo do titulante e do analito, né? Sempre respeitando lá aquela diferença de 0,15 volts. Né? Aqui eu tenho, né, outros exemplos. Né? Dessa tabela eu posso destacar como mais importantes a difenilamina, né, e seus derivados, né, como os derivados do trifenilmetano, né, que todos possuem aqui os potenciais de eletrodo bastante elevados. E aqui eu tenho alguns íons complexos de ferro 2, né, que também podem ser utilizados como indicador redox devido aos seus elevados potenciais padrões em eletrovolts. Nessa parte final da nossa aula, nós vamos falar especificamente sobre uma aplicação da volumetria de oxirredução, tá certo? Que no caso seria na determinação de carbono orgânico e consecutivamente de matéria orgânica no solo, né? Então esta determinação ela é feita por volumetria de oxirredução. Nessa análise, né, a gente vai ter a ação oxidante do dicromato de potássio, que vai agir, né, sobre a matéria orgânica do solo. A matéria orgânica que nós vamos, né, simbolizar pelo MO. É uma reação que ela vai ocorrer na presença do ácido sulfúrico, né, para catalisar a reação. Além disso, né, eu vou ter o uso do aquecimento para poder melhor acelerar essa cinética de reação, tá bem? Então, de uma forma geral, o que eu vou ter é isso daqui. O carbono agindo como agente redutor, porque vai sofrer oxidação. Uma oxidação ocasionada pelo agente oxidante, que no caso aqui é o dicromato de potássio, que é quem vai sofrer a redução. Tá certo? Então, o dicromato ele reduz e o carbono oxida. Essa análise ela ocorre através da chamada titulação indireta, tá? Isso porque a reação entre o carbono da matéria orgânica e o dicromato, que é o titulante, ela não é instantânea, né? Então, aqui nesse Erlenmeyer, né, eu teria uma amostra de solo, tá ok? Eu teria a adição de um excesso de dicromato de potássio e o ácido sulfúrico concentrado. Esse ácido sulfúrico, né, então ele age como um catalisador,
através da liberação de calor ao ser diluído, tá certo? Esse excesso de dicromato é porque a gente vai colocar um volume que a gente espera que é um volume que vai ser utilizado para provocar, né, a oxidação da matéria orgânica e ainda sobrar de cromato para depois ser quantificado. Tá bem? Então, aguarda-se, né, um determinado tempo, para que todo o carbono da amostra reaja com parte do dicromato adicionado. Vejam, titulação indireta. Eu vou adicionar um excesso de dicromato para que ele reaja com toda a matéria orgânica, né, e que uma parte desse dicromato sobre no meio reacional. Aqui nesse slide eu tenho mais imagens reais, né, aqui do dicromato sendo adicionado à amostra de solo. Veja, né, a coloração característica do dicromato de potássio, essa coloração laranja. Né, aqui eu tenho um processo de repouso, né, para que essa oxidação ela ocorra, e aqui a utilização do aquecimento, né, para acelerar, catalisar essa reação. Bom, então depois de um determinado tempo, a gente utiliza a solução padronizada de sulfato ferroso amoniacal, que é esse reagente que está listado aqui, tá certo? Para que ele justamente faça a titulação do excesso de dicromato, aquele dicromato que não reagiu com o carbono orgânico, né, com a matéria orgânica do solo. Então, por isso que é uma titulação indireta. Eu sei o quanto eu coloquei de dicromato, eu vou ver agora o quanto sobrou, tá certo? Então, ao final dessa titulação, tem-se o volume de sulfato ferroso necessário para reagir com o dicromato de potássio excedente, aquele que não foi utilizado. Aqui eu tenho novamente, né, a indicação, a adição do indicador, que é a difenilamina, e aqui eu tenho um processo, né, de titulação ocorrendo com agitação, e aqui o ponto final. Eu vou ter uma imagem melhor para mostrar para vocês, né, desse ponto final da titulação. Aqui nessa imagem eu tenho justamente esse ponto final, né? Eu tenho aqui o inicial, aqui com o indicador, e aqui o ponto final assumindo essa coloração verde, né, quando utilizamos como indicador a difenilamina. Precisamos fazer para essa análise a chamada prova em branco, né, que é justamente a adição de todos os reagentes e execução de todos os procedimentos, menos a adição da amostra. Né? Então, lá naquele primeiro slide, eu colocava aqui a adição da amostra e do excesso de dicromato. Então, vejam que agora eu não vou colocar o excesso de dicromato. Desculpa, eu não vou colocar a amostra, estou colocando o excesso de dicromato e o ácido sulfúrico concentrado para catalisar a reação. Tá? Então, aqui eu não peso a amostra e nem adiciono nenhuma quantidade. E aí eu parto para a titulação, depois de esperar pelo tempo adequado, deixando, né? Porque a prova em branco você deve seguir tudo exatamente igual quando você faz com a amostra. Então, se lá eu esperei 30 minutos, aqui eu vou esperar 30 minutos. Se lá eu aqueci por 10 minutos, aqui eu também vou aquecer por 10 minutos, antes, né, de titular também com a solução padronizada de sulfato ferroso amoniacal. E aí eu chego ao chamado VB, que é o chamado volume do branco. Então, o VB é o volume do branco, né, o volume necessário para reagir com todo o dicromato. Né, o volume de sulfato ferroso correspondente, então, à titulação de carbono orgânico na amostra seria o volume do branco menos o volume com a amostra, porque aqui eu tenho, como não tinha amostra, né, lá na minha análise do branco, então o sulfato ferroso amoniacal reagiu com todo o dicromato disponível, menos quando ele reage lá na minha amostra, né, que vai ser um volume com certeza
muito menor, né? Então, a diferença entre eles, né, fornece para você o volume de sulfato correspondente à titulação na amostra. Aqui eu coloco a reação entre o carbono e o dicromato, né? Então está aqui o dicromato reagindo com carbono, formando cromato mais 3 e dióxido de carbono, além de água. Nessa segunda reação é a reação não simplificada, né? Eu estou colocando os reagentes da no seu, sua fórmula química de origem, né? Então, de cromato e não apenas o íon de cromato, né? Aqui a molécula, o carbono, né, da amostra de solo, por exemplo, e aqui o ácido sulfúrico formando então os constituintes, tá certo? A primeira reação seria uma reação simplificada. E aqui na parte Desculpa, gente. Então aqui, né, na parte inferior eu tenho a reação entre o dicromato, né, excedente e o ferro presente no sulfato ferroso amoniacal, que é o titulante. Tá, então tá aqui o dicromato e o ferro mais 2. Aqui eu estou destacando apenas a forma final do ferro, né, que vai ser o íon ferro mais 3. Esse íon ferro mais 3 ele tem uma coloração amarelada, né, que pode prejudicar a visualização do ponto final. Por isso que vocês vão observar que na metodologia, né, de quantificação do teor de carbono orgânico, é utilizado o ácido fosfórico, né, que é o H3PO4, né, antes da adição do indicador, para formar um complexo com esse ferro mais 3, né? No caso seria o íon fosfato, mais o ferro mais 3 que vai fazer com que esse ferro mais 3 formado, né, ele não atrapalhe a sua visualização do ponto final devido à sua coloração ser um amarelo intenso. Aqui eu mostro a estrutura da difenilamina, né, que é um indicador utilizado nessa análise de carbono orgânico. Então, a forma oxidada tem uma coloração violeta e a forma reduzida tem, né, ela é incolor. O seu potencial de oxidação é igual a 0,76 e o íon cromato mais 3 tem uma coloração verde, quando forma-se, né, aí essa conexão de fenilamina mais o íon cromato. Então, a mudança na coloração que a gente vai observar é do violeta para o verde. Aqui eu coloquei para vocês, né, o que seria a metodologia de execução da análise, né? Então, aqui eu tenho, de uma forma geral, a quantidade de massa de solo que nós vamos trabalhar, né, a quantidade comum de dicromato. Observem aqui a adição do ácido sulfúrico, né, para gerar o calor e, com isso, catalisar esse processo de oxidação da matéria do carbono orgânico. O ácido fosfórico, né, para eliminar a interferência do íon ferro mais 3. Aqui a água é só para a gente ter uma melhor visualização da solução. E as 10 gotas de difenilamina, que é o indicador redox, e por fim a titulação com o sulfato ferroso amoniacal para a gente poder avaliar qual foi, né, o volume de cromato que restou na solução. Aqui uma observação, né, de que para amostras com teor de matéria orgânica muito alto, né, que a gente vai visualizar em amostras de solo muito escuras, a gente pode diminuir essa quantidade de massa de solo a ser adicionada para tentar evitar essa perda da coloração, né, devido ao teor de matéria orgânica ser significativo nessa amostra de solo. Aqui eu tenho o passo a passo da prova em branco, né? Então observem que o primeiro item, que seria a pesagem da amostra, não existe mais,
mas aí todo o processo restante, adição do dicromato, do ácido sulfúrico, do ácido fosfórico, da fenolftaleína e, por fim, a titulação com sulfato ferroso amoniacal, né, inclusive os próprios tempos, né, como aqui esses 30 minutos, né, todos seguem exatamente iguais, para que a gente saiba, né, o volume gasto no na chamada prova em branco. Aqui eu mostro para vocês a fórmula que nós utilizamos para calcular o teor de carbono orgânico, que vai ser expresso em porcentagem, né? Então, aqui vocês têm nesse primeiro membro, né, os dados correspondentes ao sulfato ferroso amoniacal, o volume gasto, a sua normalidade e o seu fator de correção. E no segundo membro, eu tenho os dados correspondentes ao carbono, né? Sendo que eu vou utilizar o milha equivalente do carbono, que seria o seu peso atômico, né? Dividido por 4, já que o carbono tem 4 elétrons de valência. Então, o objetivo aqui nessa fórmula seria encontrar a massa de carbono orgânico, né? Ali para aquela alíquota e depois fazer os cálculos seguintes relacionados a se chegar, né, à concentração de carbono orgânico em porcentagem. Né? Como eu falei para vocês, essa aula ela é puramente teórica e a gente não avança para esses cálculos com vocês, até mesmo porque vocês vão ver isso futuramente ao longo do curso. E aqui, para que a gente chegue ao teor de matéria orgânica, que é justamente a conversão do quanto nós tínhamos de carbono orgânico, né, que nós acabamos de calcular, e o quanto nós temos de matéria orgânica, né? Nós utilizamos aqui esse fator igual a 1,72, que é o chamado fator de Van Bermelen, tá certo? Que considera que, em média, a matéria orgânica do solo tenha 58% de carbono. Por fim, então, o teor de matéria orgânica, né, apresenta uma grande amplitude de variação entre os diferentes tipos de solo, oscilando desde menos de 1% em solos do deserto até altas porcentagens em solos orgânicos, como os solos da região amazônica. Turma, nós chegamos ao final da nossa videoaula que tratou sobre a volumetria de oxidação e redução, onde nós pudemos relembrar os conceitos de oxidação e redução e entender que essa volumetria ela vai se tratar, né, aí da transferência de elétrons entre espécies, né, e isso vai me proporcionar aí a titulação nos casos aonde a identificação se uma reação, se uma espécie está sendo oxidada ou reduzida, é o meu ponto de observação. Entendemos como é que a gente deve escolher, né, de forma correta o indicador redox ou alguma outra técnica de identificação do ponto final e finalizamos a aula vendo a principal análise que utiliza como fundamento o método da volumetria de oxidação e redução, que é a determinação do carbono orgânico em amostra de solo e, consecutivamente, de matéria orgânica. Eu espero que vocês tenham gostado da videoaula de hoje. Se você ficou com alguma dúvida, utilize o nosso fórum de discussão e também você pode rever essa aula quantas vezes você quiser. Fica aqui o meu abraço para você e até a nossa próxima videoaula.